Plataforma explode no Golfo do México. O maior desastre ambiental dos Estados Unidos da América. Em 20 de abril de 2010, a plataforma de petróleo Horizonte Profundo explodiu no Golfo do México. O desastre ocorreu numa terça-feira e já na quinta seguinte à explosão, a plataforma afundou após ficar 2 dias em chamas. O incidente passou a ser considerado o pior desastre ambiental da história dos Estados Unidos. Em menos de 48 horas, a plataforma afundou, 11 pessoas morreram no acidente. O vazamento de óleo da BP se espalhou por 1,7 mil quilômetros de praias, invadiu mangues e matou animais. BP significa British Petroleum. Houveram 22 trabalhadores que ficaram feridos e apenas os 11 faleceram. Mais de 120 trabalhadores estavam a bordo naquela noite. Mais de 750 milhões de litros de petróleo vazaram no mar. O petróleo vazou da tubulação rompida a 1,5 quilômetro da superfície do mar, matando centenas de animais. Desde então, o óleo vem prejudicando a fauna marinha, o turismo e a pesca na região. Mike Williams, diretor técnico de eletrônica da Transocean, parceira da BP na exploração do poço, disse aos investigadores que o alarme de emergência da plataforma não estava totalmente ativado no dia do acidente. Em uma reportagem do New York Times publicada pelo Globo em 24 de julho de 2010, o engenheiro disse que era comum o alarme ficar no modo inibido para não acordar os trabalhadores de madrugada. Consequentemente, o alarme não soou durante a emergência, deixando os trabalhadores à mercê do sistema de alto-falante. Disse Williams. Eles não queriam que as pessoas acordassem às 3 horas por causa de um alarme falso. Williams, no caso, é o diretor técnico da Transocean. Essa imagem são de barcos de apoio que lançaram água à torre numa infrutífera tentativa de extinguir as chamas. O avanço do óleo foi contido somente depois de longos 3 meses, após muitas tentativas falhas, como pode ver na imagem. Porém, o estrago já era irreversível. A mancha se espalhou por 1,7 mil quilômetros de praias na costa sul do país. Imagem capturada de um satélite da NASA, mostrando a mancha enorme de óleo em 25 de abril de 2010, ou seja, 5 dias após a explosão. Fator de diluição para o corante injetado dentro de 20 metros da superfície. Corante injetado continuamente por um período de 2 meses. Dias desde o derramamento, 132. Aqui na região vermelha e amarela foram as partes mais afetadas, próximo ao Texas e à Flórida. O Departamento de Pesca dos Estados Unidos emitiu um boletim alertando para os danos causados a animais marinhos do Golfo, tanto pelo petróleo quanto por produtos tóxicos usados na limpeza. Segundo o documento, os componentes químicos causam irritações, queimaduras e infecções na pele. A ingestão pode trazer problemas ao aparelho gastrointestinal, danificar órgãos e, a longo prazo, levar à morte. Entre os animais de risco está o pelicano marrom. A ave só recentemente saiu da lista de animais ameaçados de extinção. Toda vez que o pelicano marrom mergulha atrás de peixes, ele fica com as penas cobertas de óleo. Desse modo, não consegue regular a temperatura corporal e morre de hipotermia. 4 espécies de tartarugas marinhas, além de golfinhos, cachalotes, camarões e outros crustáceos e peixes. Inclusive, no Golfo do México, um dos únicos viveiros no mundo do atum rabilho, que também foi ameaçado. Entre as espécies ameaçadas estão todas essas citadas anteriormente. O plâncton, organismo que está na base da cadeia alimentar marinha, também não sobrevive em contato com o petróleo. A mancha de petróleo colocou em alerta toda a área costeira de Louisiana. O acidente também afetou a indústria pesqueira, os serviços, o comércio e até o turismo, porque as praias ficavam sujas de óleo, então as pessoas não iam visitar o local.
Criadores de camarão tiveram a atividade suspensa e abriram processos judiciais contra a BP. A Louisiana é o maior estado produtor de camarões dos Estados Unidos. Somados os prejuízos para a economia podem chegar a mais de 1,6 bilhão de dólares, de acordo com os especialistas. O estado de Louisiana ainda gastou cerca de 350 milhões de dólares em barreiras de contenção. Após 6 anos, o desastre que atingiu o Golfo do México virou roteiro de cinema. A história de Mike Williams é narrada em Horizonte Profundo, Desastre do Golfo. O filme entrou em cartaz no Rio em 10 de novembro de 2016. Conta a história de Williams e como seus companheiros conseguiram salvar suas vidas em meio às chamas. Esperamos que a pesquisa e todos os valores levantados sobre danos ambientais, gastos econômicos, mortes de bichinhos e todos, ajude a orientar os formuladores de políticas e a indústria de petróleo na determinação não só de quanto deve ser gastos em esforços de restauração no caso de vazamentos em águas profundas, mas também quanto deve ser investido para proteger os recursos naturais contra danos potenciais de um acidente.